Entramos. Espera o pessoal chegar. Relembrando que o tema de hoje é comprometimento público. Peraí, deixa eu só fixar aqui esse comentário, cara. Peraí que eu vou ter que só fechar minha tela aqui pra mim fixar o comentário aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, consegui fixar. Pera. Não consegui fixar o comentário inteiro. Mas pelo menos um pedaço dele, então eu fixado. Deixa eu convidar aqui os nossos queridos amigos para poder aí. Hoje, como é do nosso costume, aqui é o lugar, aqui é o espaço para a gente poder falar sobre gestão do tempo e produtividade. É o espaço do 8-4. E hoje eu vou falar com vocês sobre um princípio que é chamado de comprometimento público. E esse princípio vai te ajudar a atingir o 8-4. É claro que os princípios, como eu sempre gosto de fixar, eles não te fazem atingir o 8-4 de forma individual. Os princípios eles trabalham em conjunto, eles trabalham harmoniosamente em conjunto e por eles trabalharem em conjunto, você consegue atingir o 8-4 desse trabalho harmonioso que eles fazem em conjunto. Mas o princípio que eu vou compartilhar aqui hoje vai ajudar você muito para que você consiga realmente ir em direção ao 8-4. Só para fixar, 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Então você tem uma tarefa, uma atividade, um projeto para poder realizar e você vai gastar 8 horas para poder fazer ele. Como que você pode encontrar formas de fazer ele em 4? Essa é a proposta aqui. E é claro que o 8-4 poderia ser simplificado ou modificado para outros pontos de vista, como por exemplo, como fazer em 16, né, como fazer em 8 horas, o que levaria 16 horas para poder ser feito, né? 16 menos 8, 16 menos 8, como fazer em 8 horas o que levaria 16 horas para poder ser feito, ou a gente pode ir diminuindo também, se a gente quiser, como fazer em 3 horas o que levaria 6 horas para poder ser feito, como fazer em 2 horas o que levaria 4 horas para poder ser feito, como fazer em 1 hora o que levaria 2 horas para poder ser feito, como fazer em 30 minutos o que levaria 1 hora para poder ser feito. E às vezes tem tarefas que você consegue simplificar ela e ao invés de você fazer elas em 8 horas, o que levaria, o que levaria 8 horas para poder ser feito, você consegue fazer ela em menos de 4. Não chega nem a ser 4 horas. Você consegue fazer ela em menos de 4. Às vezes em 3, às vezes em 2 horas, às vezes em 1 hora. É claro que isso tudo depende. Depende da tarefa, depende de quem está executando a tarefa, depende de como você está executando os princípios, mas na essência é a mesma coisa, tá certo? Como fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para você fazer. É só uma métrica, tá? Que a gente definiu chamando de 8-4, que a gente utiliza o símbolo 4, né? No qual você tem 4 tempos sobrando para você, livre, para você fazer outra tarefa, ou para você criar outro projeto, fazer outra coisa, ou utilizar esse tempo do jeito que você quiser, do tempo que você achar melhor.
O princípio do comprometimento público, o que eu vou mencionar agora, o que é esse princípio e por que ele é importante para você poder atingir o 8-4, primeiro de tudo, esse princípio ele faz parte da otimização de tarefas. E a otimização de tarefas, talvez você saiba, talvez não, é você realmente facilitar a realização das suas tarefas. Então, todos os princípios que envolvem a otimização de tarefas, não posso deixar de mencionar, são 3 pilares responsáveis por você poder atingir o 8-4, que é gestão de tarefas, pilar 1, gestão de tarefas, pilar 2, otimização de tarefas e o pilar 3, gestão de energia. E eu já fiz diversas aulas falando sobre a gestão de tarefas, sobre cada um dos princípios da gestão de tarefas. Para você poder chegar nessa aula aqui, é recomendado que você tenha assistido às aulas anteriores. Por quê? Porque todas essas aulas prepararam o momento para poder falar sobre esse princípio. E também é interessante que você tenha assistido às aulas anteriores referentes também sobre a otimização de tarefas. Porque eu já falei sobre o princípio 3-2-1 agora, falei sobre trabalhar ao lado da janela, falei sobre trabalhar em pé, falei sobre foco, organização, Pomodoro, Flow Time e diversos outros princípios que só vão enriquecer realmente o seu tempo. De certo modo, o que eu estou querendo dizer é que isso vai fazer com que você gerencie de forma mais eficiente o seu tempo. Mas agora, o comprometimento público, então, ele faz parte do pilar da otimização de tarefas. Ele vai te ajudar para que você otimize realmente as suas tarefas, vai facilitar, que isso vai aumentar a sua produtividade. Quando nós otimizamos as tarefas, quando nós facilitamos a forma de realizar as tarefas ou melhoramos o ambiente, isso otimiza a realização das tarefas, isso facilita para que nós realizamos as tarefas e isso aumenta a nossa produtividade, melhora a nossa performance, aumenta a nossa energia. E no caso do comprometimento público, é isso que ele faz. Tá? É claro que muitos princípios também estão voltados para você querer ir para a ação. E você querer ir para a ação, que é uma forma de você ter motivação, também é importante. E é isso que o comprometimento público ele faz com a gente. O princípio do comprometimento público, princípio é um fundamento, como eu sempre reforço, é um fundamento. E o princípio do comprometimento público, ele se refere a você se comprometer, Se comprometer significa que, Vitor, eu vou aparecer na sua aula, ou seja, quando você fala, eu vou aparecer na sua aula, isso significa que o quê? Você está se comprometendo comigo. Há um comprometimento, há uma responsabilidade que você está trazendo sobre uma ação que você vai tomar. Certo? Você está se responsabilizando por algo que você vai fazer, ou seja, você está se comprometendo. Eu me comprometo, Agora, no caso de público, comprometimento público se refere a você se comprometer se comprometer perante a outras pessoas. Porque uma coisa é você se comprometer com você mesmo, uma outra coisa é você se comprometer com uma outra pessoa. Agora, outra coisa completamente diferente, uma situação completamente diferente, é você se comprometer com um público. Seja com uma audiência, seja com uma comunidade, seja com um grupo de pessoas, mesmo que seja um pequeno grupo, você está se comprometendo publicamente. E quando você se compromete publicamente, tendencialmente, você vai querer agir, Você vai querer realmente cumprir o que você se comprometeu a fazer. Ou você se compromete e cumpre o que você prometeu, ou você vai ser uma pessoa que normalmente, ou você vai ser uma pessoa que não tem o quê? Palavra. E o que
Ou seja, o que você fala não é tão importante, porque você não faz, né? Você não tem palavra e as pessoas vão perceber isso, né? Se você prometeu algo e não fez. E aí isso te dá o quê? Motivação para você poder querer fazer as coisas. Então, quando você se compromete publicamente, seja para um pequeno grupo, seja para um grande grupo, seja online, seja presencial, seja para os dois, online e presencial ao mesmo tempo, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja no seu ambiente de trabalho, seja na escola, no meio acadêmico, seja no projeto social que você está realizando, independente do meio, seja para sua audiência em alguma rede social, você se comprometeu para centenas, milhares de pessoas. Se você se comprometeu, você, tendencialmente, a sua chance de fazer aquilo que você se comprometeu é maior. É maior. Por quê? Porque o se comprometer te motiva a ir. O se comprometer, porque o se comprometer te motiva a ir para a ação. Te motiva a ir para a ação. E isso é algo muito importante. Normalmente esse princípio do comprometimento público, ele é interessante porque ele é voltado para a procrastinação. Vitor, o que é procrastinação? Certo? Procrastinação é o ato de você adiar as suas tarefas, é o ato de você deixar para depois. Então, você faz aquele lindo planejamento, né? Então, todo domingo você se senta aí às 19 horas e você estrutura o seu planejamento da semana, você organiza aquele lindo planejamento da semana, né? Você organiza o seu planejamento anual, mensal, semanal. Todo dia você passa, durante a noite, você passa para o planejamento diário que você vai fazer no dia seguinte. E aí, quando chega no dia seguinte, você não necessariamente faz. Você não realiza aquilo que você escreveu, né? Ou seja, você não tá comprometido com você mesmo. E aí, qual que seria uma saída, né? E aí, normalmente, a pessoa que procrastina, né? Ou ela não faz aquela tarefa que é importante, tá? Porque se a pessoa anotou as tarefas do planejamento diário, aquelas tarefas são importantes. Aquelas tarefas, sejam tarefas de casa, sejam tarefas dentro do ambiente de trabalho, um ambiente profissional, organizacional, seja estudar, seja o que for. A pessoa, ela tendencialmente, se ela procrastina, ela vai colocar outra tarefa no lugar daquela que é importante. Normalmente, ela vai querer fazer mais aquela tarefa prazerosa primeiro e vai deixar a tarefa que não é importante para depois. Só que aí, quando ela deixa para depois, a energia dela já diminuiu, a energia física, mental, emocional, a motivação dela também já diminuiu, o tempo dela também para a realização daquela tarefa já diminuiu, e às vezes aquela tarefa vai ficar, sabe, para que dia? Vai ficar para amanhã. E amanhã, o que pode acontecer? Ela pode repetir esse ciclo de novo. E aí colocar essas tarefas que não são tão importantes no lugar daquela tarefa que é importante. E que às vezes a tarefa, mesmo sendo chata, ela é importante para te levar em direção àquele objetivo e àquele ideal que você quer alcançar. E aí essa pessoa pega e procrastina a realização dessa tarefa. Ela não está comprometida nem com ela mesma. É claro que quando a pessoa ela trabalha dentro de uma organização, quando ela tem um chefe ali, do qual ela precisa entregar um relatório para o chefe, ela precisa entregar um projeto para o chefe, ela precisa entregar a atividade, a tarefa que ela está realizando para o chefe, para o líder, para a pessoa que está no cargo acima dela, e essa pessoa define um prazo para ela, para poder entregar. Normalmente ela tendencialmente vai entregar. Por quê? Porque há um comprometimento, de certo modo, com aquela pessoa.
tá? Há um comprometimento com aquela pessoa e também há medo. Medo de, medo de talvez perder o trabalho, perder o cargo em que ela se encontra, medo de ser rebaixado e ir para um cargo, né, um cargo abaixo do cargo em que ela se encontra. Há um medo de, às vezes ela quer ter admiração das pessoas ali no ambiente de trabalho e aí ela não entregando aquele trabalho, essa admiração que as pessoas têm por ela vai acabar. Então pode ser diversos fatores, pode acontecer, mas então ela se compromete para poder realizar aquela tarefa, né? Ela compromete com o chefe, com a pessoa. O interessante é que o interessante da maioria das pessoas é que elas se comprometem com as outras, mas com a pessoa que é mais importante, que ela deveria se comprometer para realizar, para produzir, ela não se compromete, que é o quê? Que é com ela mesma. Que é com ela mesma. Ela deveria se comprometer mais com ela do que se comprometer com os outros. Porque a pessoa mais importante é ela que vai realizar, é ela que vai fazer acontecer, é ela que vai usufruir daquele objetivo quando ela alcançar. É ela que vai usufruir daquele sonho, daquela realização, daquela transformação que ela está buscando para a vida dela. É ela. Ela é a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante. Por isso você tem que se comprometer com você mesmo. É claro que se comprometer com o outro muitas vezes nos ajuda com que nós nos comprometemos com nós mesmos. Mas é interessante você refletir sobre isso e você se comprometer também com você. Porque não necessariamente a gente vai poder se comprometer com o outro. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa quer acordar às 5 horas da manhã. Não se trata exatamente do outro, se trata dela. Acordar às 5 horas da manhã, porque acordando às 5 horas da manhã ela gostaria de fazer uma rotina matinal de energia. Acordando às 5 horas da manhã ela gostaria de ler um livro. Acordando às 5 horas da manhã ela gostaria de... Ela vai ter esse tempo aí para poder estudar, ler algo que ela gostaria de ler, iniciar um projeto de empreendedorismo que ela gostaria de fazer, mas o fato é que ela se comprometer também com ela mesma. Então, por mais que a gente fale de objetivo, por mais que a gente fale de meta, ter um objetivo, ter uma meta é uma fonte de motivação para você poder querer realizar, para você poder querer produzir, para você poder querer ir em direção ao objetivo. Isso é algo muito importante. Então se comprometa com você mesmo. Então quando tem alguém no nosso pé, a chance da gente realizar é maior. Aliás, essa questão de comprometimento, né? Eu me lembrei de um vídeo que eu assisti num canal muito bacana que eu acompanho. É o canal Seja Uma Pessoa Melhor. É um ótimo canal de desenvolvimento pessoal. Ele apresenta ilustrações, né, muito criativas, muito interessantes. Aliás, adoro aquele canal, sempre tem recomendações de livros, resumo de livros. Realmente é um canal muito bacana que eu admiro no YouTube. E o canal Seja Uma Pessoa Melhor publicou um vídeo abordando os 5 níveis de disciplina, né? Os 5 níveis de disciplina. E um dos níveis de disciplina é a autodisciplina. O que seria a autodisciplina? A autodisciplina é você se disciplinar a fazer o que você precisa fazer. Então, por exemplo, você quer acordar cedo, tendencialmente, você se disciplina a acordar às 5 horas da manhã. Você se motiva, você faz o que precisa fazer para poder acordar às 5 horas da manhã. A questão é você. Você tem uma motivação, você tem uma razão para acordar cedo, você tem uma intenção, um propósito, uma missão por trás para poder acordar às 5 horas da manhã. Então, essa é a questão, a autodisciplina. Mas ele também apresentou outros níveis de disciplina que foi referente à questão da... Ele apresentou outros níveis de disciplina que foi
referente à questão que eu acabei de mencionar anteriormente, que foi a questão de ter um chefe na, na nossa cola, ter um chefe no nosso pé. E aí a chance da gente produzir quando tem alguém em conjunto com a gente é muito grande, né? É muito maior. Isso motiva a gente, é claro. Isso faz a gente pular da cama, isso faz a gente... Quando a gente se compromete com uma outra pessoa, a chance da gente realizar, sem sombra de dúvida, é maior. Mas agora, focando aqui no 8-4, né? Alinhando o princípio do comprometimento público, ou seja, você se comprometer com as pessoas à sua volta, se comprometer com o coletivo de que você irá realizar algo, seja um projeto, uma tarefa, algo. Qual o alinhamento entre o princípio do comprometimento público e o 8-4, que é o resultado que a gente apresenta aqui, que você gostaria de atingir? O alinhamento é o seguinte: você quer atingir o 8-4, certo? Ou seja, você quer fazer em 4 horas o que levaria 8... Você quer fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Agora, imagina se você se comprometer publicamente com as pessoas à sua volta, com o coletivo. Normalmente é recomendado que seja um grupo que você admira, seja no seu trabalho, seja no ambiente de trabalho, né? Que às vezes a tarefa que você está realizando é naquele ambiente de trabalho, seja em casa, com seus familiares, seja com a sua audiência nas redes sociais ou em algum outro ambiente, seja em um grupo, uma comunidade, um fórum que você participa, mas a gente está falando do coletivo, tá? Cerca de 3 pessoas já é mais que o suficiente para você se comprometer publicamente com essas pessoas. Ou se você quiser intensificar mais, você pode se comprometer com todas as pessoas. Seja na sua audiência, nas redes sociais, seja sua audiência em outro lugar, seja com a sua família, seja no seu trabalho, então você se compromete com todas as pessoas e você vai querer realizar. Então, quando você se compromete com essas pessoas, você não vai querer necessariamente, você não vai falhar, porque você não vai querer o quê? Que essas pessoas te vejam como uma pessoa que não tem palavra. Porque quando a gente compromete publicamente com as pessoas, eu vou realizar determinada tarefa, eu vou realizar determinada tarefa, eu vou realizar determinado projeto. Aí a gente está o quê? A gente está se comprometendo com esse público, com essas pessoas. A gente está dizendo sim para esse público, para essas pessoas. E aí a gente vai fazer. Por quê? Porque se a gente é praticamente obrigado a fazer, mesmo sem querer fazer. E se a gente não faz, nós iremos nos sentir mal. E outra coisa, né? A gente também vai perder a nossa reputação perante a esse público, perante essas pessoas das quais a gente se comprometeu que a gente iria fazer aquilo. É claro, gente, que às vezes a pessoa pode ter ficado doente, não conseguiu realizar um determinado projeto, não conseguiu concluir aquilo, mesmo tendo se comprometido com as pessoas, não conseguiu realizar um projeto, não conseguiu realizar aquela tarefa que ela se comprometeu publicamente. É claro que situações assim podem acontecer, tá? Tem possibilidade de acontecer e estatisticamente talvez aconteça. Só que a questão é que quando você se compromete, procure atingir. A gente se motiva mais para poder atingir, porque a gente não vai querer falhar com aquelas pessoas das quais a gente comprometeu. E agora a gente vai falar sobre a parte prática, né? Sobre a parte prática, como realmente colocar em prática, né? Como realmente colocar em prática o princípio do comprometimento público. Para você colocar o princípio do comprometimento público em prática, a primeira coisa que a gente vai precisar é organizar as nossas ideias, né? Sempre a clareza
em primeiro lugar, a gente precisa de um espaço para a gente poder organizar essas ideias, né? Ou seja, organizar as tarefas que nós queremos nos comprometer publicamente com elas. Normalmente as pessoas, né, a gente se compromete publicamente com projetos ou até mesmo com atividades pessoais, por exemplo, exercício físico, acordar cedo, leitura de livros, enfim. Hábitos que você quer construir. Então, você pode utilizar ele de diversas maneiras, mas é interessante você o quê? Você construir uma lista, né, do que você quer, né, das tarefas que você pretende se comprometer publicamente com as pessoas. Logo depois da gente criar essa lista, é interessante a gente pensar no público ou nos públicos dos quais a gente vai se comprometer com essas pessoas, tá? Que a gente vai realizar. E além disso, a gente precisa pensar também numa data, uma data de entrega dessas tarefas, desses projetos, tá? Para concluir realmente que a gente conseguiu atingir aquilo que a gente se comprometeu para aquele público. E como fazer, né, seguir esses 3 passos? A primeira coisa que você precisa é você entrar no seu bloco de notas, né? Eu utilizo o bloco de notas Google Keep, como eu sempre reforço, mas se você utilizar outro, Evernote, ou seu celular já tem um, tudo bem, tá? Mas crie uma nota. O nome dessa nota vai ser Comprometimento Público. Esse vai ser o título da nota. Agora, eu quero que você crie uma lista. Se você quiser enumerar essa lista, enumere, né, para ficar bem organizado. Ou você quiser colocar o item para você conseguir organizar e estruturar melhor, você pode também fazer isso. Agora eu quero que você lista todas as tarefas, projetos, atividades, hábitos, tudo aquilo que você gostaria realmente de se comprometer publicamente, que você para você poder aplicar esse princípio. Vitor, eu posso me comprometer publicamente com todas as tarefas? Poder, você pode. Só que, por exemplo, tarefas que você vai realizar hoje, né? Não necessariamente você precisa, né? Normalmente tarefas de longo prazo, né, ou de médio prazo, tendem a ser tarefas mais interessantes para serem aplicadas no comprometimento público. Mas nada impede que você o quê? Se comprometa, eu vou realizar essa tarefa amanhã. Amanhã eu vou realizar essa tarefa e vou apresentar essa tarefa realizada para vocês. Então, isso é uma forma de o quê? De comprometimento público. Tá? Mas nada impede, tá? Hábitos que você queira realizar, projetos que você queira realizar, atividades que você queira realizar e diversas tarefas. Mesmo sendo pequena, mesmo sendo grande, mas grande normalmente tende a ser mais claro e bem mais nítido, tá? E normalmente tarefas que levam tempo também para serem criadas, né? E quando você monta a sua lista de tarefas, na frente você vai adicionar a data que você pretende realmente entregar essa tarefa. Dia 25 de agosto de 2023, dia 25 de agosto de 2023, dia 7, dia 8 de setembro de 2023. Você vai anotando realmente as datas para a entrega da tarefa, para a entrega do projeto. E agora, por último, você vai se comprometer publicamente. Você vai escolher o público do qual você vai se comprometer. Você vai chegar para esse público de pessoas e vai falar: olha, eu vou entregar esse projeto dia 23, eu vou entregar esse projeto, vamos supor, eu vou apresentar esse TCC, né? Eu vou concluir esse TCC e vou apresentar para vocês no dia 5 de dezembro de 2022. Tá certo? Ou seja, você deve estar se comprometendo com aquele público. E esse público pode ser sua família, pode ser no meio acadêmico, pode ser no trabalho, pode ser... pode juntar todos esses públicos, pode ser para os seus amigos, mas o fato é, se comprometa com o público. Pode ser para a sua audiência, você se comprometeu que vai fazer determinada tarefa e realizar determinada tarefa, e depois você apresenta a tarefa o quê? Realizada naquele prazo que você estipulou. Tá? Isso é algo muito importante. Então você estipula, né? Então precisa ter a tarefa, precisa ter a data de conclusão daquela tarefa e você precisa ter as pessoas das quais você pretende se comprometer publicamente com cada uma delas. Isso é algo muito importante,
Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo de coração que você tenha gostado. Coloque em prática o princípio do comprometimento público agora. Já cria a sua nota, já lista suas tarefas, já coloca a data para entregar essas tarefas e já se compromete. Você pode até se comprometer com a comunidade dos princípios de gestão do tempo, tá? E com outros grupos, comunidades, fóruns também. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.